Começando mais uma análise do BTC aqui, a gente tem aqui as três resistências, são faixas de preço, então a gente tem aqui desde o fechamento de candle, 68 mil dólares aproximadamente, até os 70 mil dólares, sendo uma região de resistência, 68, 70 mil dólares, e depois aqui a região dos 71 mil dólares. Cara, isso aqui é tudo resistência, tá? São zonas que a gente tem que ficar de olho. Então, 68, 69.900, 70 mil dólares, 68, 70, 72, vamos arredondar, né? 72, 71.500, 72, e lá a máxima histórica de 74 mil dólares, que nada mais, nada menos são as regiões dos topos anteriores, tá? Então é muita resistência, é por isso que a gente tem aqui essa resiliência de preço acontecendo, né? Quando a gente forma uma região de topo, a gente corrige, volta para cá, começa a ter resistências, a gente corrige de novo, volta para cá, já tem uma outra resistência, corrige de novo, volta para cá, outra resistência, a gente começa a furar essa resistência, a gente começa a se deparar com diversas outras resistências acontecendo. Mas o lado positivo desse ponto é que a gente está chegando numa região que, se a gente passar, a gente pode correr com preço mais rapidamente, que é exatamente aqui na casa dos 68 mil dólares, tá? Então a gente conseguindo se manter acima dos 68 mil dólares, a gente pode caminhar um pouco mais forte. A gente pode, poxa, Samuca, eu sou mais conservador, né? Qual é a região que, se a gente passar, a gente praticamente não tem resistência para cima? 68.700 dólares, entre 68.500 e 68.700. Passando dessa região, a gente praticamente não tem muita resistência para cima, tá? A resistência é muito menor, tá? Então, conforme a gente vem subindo aqui lentamente, a gente vê isso, a gente vê que a resistência tende a ir diminuindo, um pouco mais, chegar a um ponto que isso é como se fosse um estilingue, né? Como se fosse um elástico. Você vai puxando o elástico, né? Você não consegue romper, vai puxando o elástico, puxando elástico, puxando elástico, puxando elástico, e esse elástico é a resistência, então essa resistência vai esticando o elástico, e do momento que você rompe essa resistência, você solta o elástico e você tem aquele tiro para cima que vai ser aquela zona de liquidez, aquela busca de liquidez insana, chegando a níveis que a gente não consegue determinar ou pressupor agora no momento. Então a gente tem que se basear em regiões de alvos curtos num primeiro momento, tá? E os dois alvos que a gente tem num primeiro momento para esse pivô de alta tá ali na casa dos 75 aos 77 mil dólares, região do primeiro alvo, tá? E a região ali na casa dos 76 e 77. Então essa região entre 75 e 77 é o alvo. Agora, dependendo da intensidade que for rompido, essa região de 74, cara, isso aí vai ser pouco. Por quê? Porque a gente vai ter pivôs de alta começando daqui de baixo, pivôs de alta no gráfico mensal. Então a região que a gente pode parar no eventual rompimento dos 74 mil dólares, cara, fica difícil da gente determinar agora. Beleza? O que eu posso dizer é o seguinte: o rompimento dos 74 mil dólares confirmando no mês seguinte, independente se vai romper em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Rompemos, fechamos o candle mensal em 77 mil dólares. Um exemplo, a máxima foi 77.500, no outro mês rompe os 77.500, aí a gente vai ter confirmado um rompimento e um pivô. E aí o alvo desse pivô vai estar lá na casa dos 137 mil dólares, tá? Para começar ali, né? Tem um número redondo, 100 mil dólares, tá? Tem aqui um primeiro alvo aqui na casa dos 90, 92 mil dólares, mas como alvo final vai estar lá acima dos 100 mil dólares, tá? Então o que falta é basicamente isso. A gente já viu no gráfico semanal que a gente está ensaiando esse rompimento, então a gente vinha aqui dentro de topos descendentes, como a gente viu no último vídeo, topo descendente, topo descendente, topo descendente. A gente tem o primeiro topo ascendente, então a pressão compradora começa a atuar a favor da movimentação, a favor do pivô de alta. A gente começa a forçar a barra para cima, aí para as máximas históricas. Só que como a gente tem essa maca, essa zona de resistência aí, é normal a gente ter essa lateralização aí dentro desse range. Para quê? Para ter acúmulo de liquidez, para deixar a galera shortar, para deixar a galera abrir long. Eles deixam isso aí, fica liquidando para cima, para baixo, para cima, para baixo, até o ponto do elástico realmente estralar para um dos dois lados.
beleza? Isso acaba sendo confluído aí com região, com a inversão da dominância do dólar, que a gente vê que já estamos aqui bem próximos de um rompimento para baixo. Tá, a gente está aqui entre a cruz e a espada na dominância do dólar. Então, se a gente perde aqui esse último fundo, cara, isso aqui confirma um rompimento do BTC para cima, beleza? Então repare, BTC em região de resistência, o dólar aqui em região de suporte, um eventual rompimento para baixo, a gente vai retestar a mínima e o BTC vai romper essa máxima aí tranquilamente. Então a grande questão é, a dominância do dólar vai segurar aqui ou vai perder esse fundo para baixo, porque a região de alvo, se a gente pega aqui um alvo de pivô, a gente bateu cravado no alvo aqui e automaticamente rejeitou. Aqui, se você for ver, foi agosto de 2024, tá? Se você pega aqui o BTC, aonde que foi aqui? Agosto de 24. Foi exatamente essa agulhada aqui. Então, a dominância do dólar e o preço do BTC são inversamente proporcional. O rompimento da dominância do dólar para baixo vai fazer o BTC romper essa máxima histórica, tá? A grande questão também que fica é, será que a dominância do BTC vai de encontro ao alvo de 60% de uma vez? 60%, 61%? Ou será que a gente vai ter margem para romper isso aqui para baixo? Pelo que parece, a gente tende a ir pro alvo, né? Sempre no histórico a gente bateu no alvo, então a gente tende a ir pro alvo ali de pivô que tá ali, basicamente no topo ali daquela cunha, daquele canal ali, certo? Isso pode ser, isso vai ser bom pro BTC no primeiro momento, mas para as altcoins vai ser um pouco quanto ruim. Então é uma questão de tempo mesmo pra gente ter de fato forçado aí esse rompimento para um dos dois lados. O R Silva 3704 pediu para analisar a Inspect. Vamos dar uma olhada aqui na Inspect USDT, vamos priorizar aqui sempre o gráfico da Gate, né? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma possibilidade de um padrão Adão e Eva, né? Ou um diamante, também está muito parecido com um diamante aqui. Então, é um padrão que eventualmente tende a reverter essa tendência aí. Padrão Adão e Eva, você tem uma queda muito forte e depois você tem um fundo arredondado. Tá? Então tá muito parecido com o padrão Adão e Eva, gosto bastante desse tipo de padrão Adão e Eva, tá? E a gente tá aqui em regiões de Fibonacci, topo ao fundo, voltando ali na região de próximo ali do 61%, beleza? Acredito que a gente possa ficar um pouco mais de lado aqui, um eventual rompimento aqui dos 6 centavos, cara, vai ter um pivôzão de alta aqui na Inspect, com alvo começando lá nos 15 centavos, entre 15 e a casa 2,28 centavos. Esses seriam os dois alvos ali. Cara, a gente pode pegar aqui a região de fechamento para ser mais conservador. Então, até os 20 centavos, tá? A máxima ali podendo chegar nos 28, mas fechamento de candle 50%, 20 centavos. Fechamento de candle 38%, casa de 12 centavos. Agulhada, 15 centavos. Então, próximo alvo, rompendo os 6, entre 12 e 15 centavos. E passando dos 15, a gente vai ter entre os 20 e 28 centavos como segundo alvo aí da Inspect. O Elke Carvalho pediu a Starknet, então vamos botar aqui STRK USDT, vamos priorizar gráficos da Gate, gráficos da Binance, da MXC. Vamos analisar aqui o gráfico diário, né? O gráfico da Binance, você tem uma barra verde aqui, é basicamente o que muda, né? Então, olha só, a gente vem aqui dentro de topos e fundos descendentes, a gente chega aqui num clímax aqui, né? E a gente lateraliza. Cara, isso aqui é um padrão que normalmente é de reversão. Por quê? Porque dentro de toda a subida você vai ter, ó, topos descendentes. E aqui foi a primeira vez que você teve um topo ascendente, tá? Então, quando a gente fez isso daqui, a gente já está mostrando que reteste fundo vai ter o que? Vai ter compra. Os tourinhos vão comprar. Então, a região de compra aqui está entre 34 centavos e os 37 centavos, tá? 34 aos 37 centavos. Estamos dentro de um triângulo aqui, né? Então, para quem não, eu sou eufórico, dá para pensar em exposições aí nessa região, tá? Dá para pensar em exposições. Beleza? A gente está dentro de uma acumulação, isso é muito bem desenhado dentro do OBV, tá? E acredito que se tudo der certo aí nas próximas semanas a gente pode ter um eventual rompimento para cima. A gente vai correr mais rapidamente nesse rompimento aqui dessa linha de tendência de longo prazo, tá? Que hoje está em 46 centavos ali aproximadamente, beleza? Então é uma região para ficar de olho aí esse rompimento.
Felipe Carechato pediu a RAND. Então, RAND, o SDT, vamos dar uma olhada aqui na MXC, né? A gente tem aqui um canal, tá? Uma cunha. Eu gosto de olhar canais, né? Sempre batendo aqui em região de fundo. Deixa eu até botar isso aqui um pouquinho para cá, ó, tá? E a gente começou a ter o enfraquecimento. Tá? Enfraqueceu aqui. O que é enfraquecer? Não voltar aqui na região de suporte, não voltar aqui nos toques que estavam tendo, tá? Então a gente começa a enfraquecer, validar esse enfraquecimento. Isso nos mostra que essa bagunça inteira aqui passa a ser região de compra. Então o preço que está agora 0055 até o 0045 para mim é região de compra, é região de acumulação, tá? E aqui 2 pontos, a gente pode considerar essa resistência aqui, que eu acho que é a principal. Então o rompimento dessa máxima que foi formada aqui vai atrair zona compradora, vai atrair demanda compradora, beleza? E reteste de fundo vai atrair demanda compradora também. Então de qualquer forma vamos ter demanda compradora na RAND aí. Olhando para o gráfico semanal, quais são os eventuais alvos aí da RAND, né? Então olha que interessante, região mínima, esse fundinho aqui, região máxima, agulhada 38%, a gente está falando aqui da moeda voltando aqui na casa de 1,6 centavos, tá? 1,6. Rompendo 1,6, a gente está falando de 2,1 centavos, tá? É uma subida aí de que? De uns 400% aí aproximadamente, entre 300 e 400%, cara, é o alvo aí da RAND aí em caso de rompimento para cima, beleza? O Clayton pediu a Meme, que é um projeto grande também, cara, essa Meme aqui, o maior investidor dessa moeda é a Binance, tem, não só a Binance, tem outras pessoas grandes aí por trás da Meme, tá? Então, olha, a gente não tá conseguindo romper no gráfico semanal esse fechamento aqui, certo? É primordial para Meme ficar acima de 1,3, tá? Isso pode atrair demanda para ela, mas as regiões de compra começam aqui, né, baseados no gráfico semanal, em 1 centavo. Então, cara, ela tá cerca de 20 a 30% aí da região de compra dela, beleza? Acumulação, tá? Meme está em acumulação. O que pode atrair demanda para ela também é o rompimento dessa linha de tendência. Então, repara, ela tentou furar essa linha de tendência e voltou. Pode ser que seja um pullback no diário, pode ser, né? Então é primordial ficar de olho aqui, ó. Isso aqui pode estar evoluindo para um pullback no gráfico diário, tá? Quando a gente bota o gráfico de 1 hora, a gente tem exatamente isso, ó, LTB. Então LTB a gente sabe que eventualmente vai romper para cima, tá? A gente deve retestar essa máxima aí nos próximos dias. A gente ainda está na quinta-feira, tem sexta, sábado e domingo. Tem 3 dias para ela ir mais ali para cima ali no gráfico de 1 hora, 4 horas, retestar aquelas máximas ali e eventualmente talvez fechar um gráfico semanal fora dessa linha de tendência, para aí sim no gráfico diário a gente formular um pivô e ter alvos mais para cima, tá? Então quando eu boto o semanal, aonde que a gente tem alvos aqui? Olha, se o semanal fechar aqui, ó, acima de 0,0, né? Se fechar acima de 1,5 centavo, a gente vai ter um pivô de alta aqui com alvo, ó. Primeiro, fechamento de candle. Olha como é que a gente tem aqui o mínimo, fechamento de candle, 38% a gente bateu cravado no alvo. Cravado no alvo, tá? Em caso de rompimento de 1,6, a gente começa a olhar lá para 1,00185, tá? Rompendo 1,85, aí 50%, aí lá para o 0,022, tá? 2,3 ali, 2,2. Esses seriam os alvos aí de Meme. O Matheus pediu a Bobo, então, ó, Bobo, o SDT. Cara, tem um market cap até elevado essa moeda, né, cara? Impressionante, né? Impressionante. Olha só, a gente tem uma subida muito grande, né? É normal a gente ter esse período lateralizado e depois formar um pivô de baixa. O que é interessante é que esse alvo do pivô aqui, ó, ele foi atingido, cara. Então, ó, pega aqui essa máxima, essa mínima aqui, ó, 38%, olha como é que a gente cravou o alvo ali, até beliscou um pouquinho para baixo para ser mais exato, né? A gente beliscou ali o alvo para baixo, tá? Talvez aqui esse pivô aqui, esse primeiro pivôzinho aqui, quesito fechamento 50%, mas ali não dá para pegar certeza naquilo ali. Então a gente cravou ali a região do alvo, a gente está aqui no fundo anterior, né? A gente beliscou aqui esse fechamento aqui, ó, tá? Então para Bobo ficar otimista, ela tem que voltar acima aqui de 0,0000126. Se ela não fechar candles semanais ali em cima, cara, ela pode retestar fundo, tá? Então quando eu boto aqui o gráfico diário, né? Gráfico diário,
A gente tem, de certa forma, ó, pivô de alta aqui, bateu no alvo, né? Até rompeu um pouquinho o alvo ali, ó, 50%, ó, 50%, cravou alvo, fundo, topo, 50% aqui, ó, 50%, cravou alvo aqui, ó, tá? Então, pra gente pensar mais pra cima, cara, ela tem que romper essa estrutura. Repare que o reteste de topo é no fechamento de candle, ó. Tá vendo? Então a gente retestou, isso aqui pode configurar uma possibilidade de um topo duplo. Ou seja, tem que ficar ligado se você quiser comprar essa moeda em regiões de compra que vai ser o fundo anterior. Então olha só, aqui entre o... é 1 milhão de pontos aqui, né? 1 milhão de pontos, esses 5 zeros e 1000000 até aquela mínima ali. Essa é a região de compra. Perdeu essa região, cara, vai ficar bem delicado, tá? Vai ficar bem delicado. E cair, ó, ela voltou ali em 38%, aí ela pode cair até 61,8 aqui, tá? 61,8% ali nos 684 mil pontos, tá? Então, tá na região bem delicada, a região de alvo aí, tá? Região de alvo, beleza? Pode evoluir aqui para um triângulo simétrico, então olha só, pode evoluir aqui para um triângulo simétrico, tá com cara que deve fazer isso daí, tá? Mas começou a furar fundo ali, aí pode ter um pivô de alta com alvo um pouco mais para baixo. E para fechar, o João Vicente pediu a Peng, né? Peng também, bem interessante, meme da rede Solana. A gente tem aqui o que? Cara, a gente tem, no primeiro momento, um pivô de alta. E olha que legal, a gente bateu cravado no alvo também, ó. 50% fechamento. Deixa eu limpar aqui o gráfico, ó. Fundo, topo, 50%. Cravamos o alvo ali, tá? Cravou o alvo ali, 28 centavos. Membros estavam sabendo também. Aqui o topinho anterior, tá? Também consolidando ali essa região de rompimento, né? De alvo, melhor dizendo. E a gente tem, olha só, esse rompimento aqui, ó, que a gente ficou por tempos aqui, né? Tempos. O que a gente tem agora? Cara, deixa eu limpar aqui para ficar mais nítido aqui para vocês, ó. O que a gente tem agora? Cara, isso aqui vai servir de região de suporte, porque você tem um fundo aqui, ó, validado, você tem um spring duplo, volta na região de fundo e a gente rompe essa região de fundo anterior aqui. Então essa região de fundo anterior vai servir de ponto de suporte agora, beleza? Quais são os pontos? Cara, a gente começa aqui desse topinho anterior. Então aí nessa região que ela tá, é uma região que ela pode segurar até os 15 centavos. Então entre 18 e 15 centavos é a região que ela tem que segurar, tá? Não pode perder 15 centavos. Se a gente transpassar aqui o rompimento, a gente poderia cair aqui até os 14 centavos. Então vamos considerar os 14 centavos, tá? Eu diria que entre 17 e 14 centavos. Vamos pegar aqui um gráfico de 4 horas para validar o que a gente está dizendo. Então, olha só, vamos tirar tudo, a gente sabe que está ali na casa de 14, 15 centavos, né, a região. O que a gente tem aqui? Cara, a gente tem topos e fundos descendentes, a gente tem um bull trap aqui, ó. Esse tipo de bull trap aqui não é legal, por quê? Porque normalmente a gente faz um pivô de baixa quando isso acontece. Então, olha só, gráfico de 4 horas. Se eu pegar um pivô de baixa aqui, ó, dessa máxima nessa mínima, aonde que está o nosso alvo? 16 centavos e meio. Se eu pegar esse topo nesse fundo, tá ali batendo a casa dos 15 centavos, tá? Aí tem um quesito fechamento, então tem diversos pontos que a gente pode atingir, ó. 15 centavos, ó, 16 centavos ali o alvo, tá vendo? Quesito fechamento, 16 centavos, tá? Vamos pegar aqui de novo aqui atrás aqui, ó, fechamento, ao fechamento de candle aqui também. Essa região aí é a região que tem que segurar, 18 centavos. Tá? Segurando em 18 centavos, a gente pode simplesmente fazer uma acumulação aqui, pós-rompimento, e dar seguimento. Agora, perdeu 18, aí abaixo ainda tem bastante suporte, entre 17 e 14 centavos. O que não pode acontecer de jeito nenhum com a Peng é perder os 14 centavos. Se perder, aí ela pode talvez até retestar as bases do fundo lá de 12 a 9 centavos. Tá? Então, pelo que me parece aqui no gráfico diário, é um rompimento e a gente está segurando aqui na cabeça do pivô. Acho que isso é mais importante do que todo o restante que a gente falou, tá? Segurando aqui na cabeça do pivô.
Então, segurando aqui, ó, mais uma vez, até os 16 centavos aqui, podendo chegar aos 14, que é a LTB ali, mas entre 18 e 16 centavos, é a região que tem que segurar, tá? O que não me agrada muito aqui no diário é o quê? Que isso aqui pode ser um pivô de baixa diário, tá? Então, olha só, o alvo aqui, ó, pode ir lá nos 15 centavos, tá vendo? 16 centavos ali, ó. Se eu pegar aqui a máxima aqui, ó, a mínima, que foi aquele que andou verdinho ali, ó, 15 centavos. Tá vendo? Então sim, tem possibilidade de ir nos 15 centavos. A gente tá segurando aqui no alvo 1 aqui, ó. Beleza? É isso aí pra hoje, por enquanto. Até amanhã, se Deus permitir, galera.